Muito bem-vindas e bem-vindos ao Empreendedoras em Foco, projeto que mergulha nas histórias de mulheres visionárias que estão transformando o cenário dos negócios com determinação, criatividade e paixão. Uma realização da Rádio 107 FM e da Prefeitura Municipal de Itapejara. Você pode acompanhar as entrevistas dessa primeira temporada, que é focada no empreendedorismo feminino jovem, no YouTube da Rádio 107, no Spotify, no site 107.com.br, no aplicativo da rádio e também na nossa programação no Dial, seu radinho. Mas uma dica, se prepare para se encantar e aprender muito com essas mulheres extraordinárias que estão deixando a sua marca no mundo dos negócios. Episódio de hoje, recebendo mais uma super convidada, Laura Bruel. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria manter o padrão aqui, que você começasse a entrevista se apresentando. Como é que você costuma se apresentar? Então, Julie, eu sou a Laura Bruel. Sou casada, tenho um filho, Lorenzo, que é minha paixão. Eu sou formada em Direito. Sou formada desde 2017 e hoje eu sou empresária. Eu atuo na Madril Alumínios, que é uma empresa que eu tenho com o meu pai. Que você assumiu em 2018, Isso mesmo. Na verdade, o pai sempre trabalhou na Madril, né? Então, a Madril tem mais de 30 anos. O pai, ele foi funcionário a vida inteira lá. Acho que foi o único emprego do pai, foi a Madril. No decorrer dos tempos, foi mudando. De funcionário, ele passou a ter uma pequena parte da empresa e em final de 2017 as antigas donas, elas queriam mudar de ramo. E eu tava terminando a faculdade e o pai me falou, Laura, e aí? O que tu acha? Se tu assumir junto comigo ou o quê? Falei, bom, tô terminando a faculdade. Eu nunca gostei muito da área do direito, assim, eu fui fazer não sei o que fazer, vou fazer direito. E falei, bom, vamos lá, né? Então, desde janeiro de 2018, eu e o meu pai, a gente assumiu a Madril Alumínios. E desde então, eu trabalho e toco a empresa lá. Você tinha quantos anos quando assumiu? Tinha 23, 24, eu acho. Um grande desafio, né? Sim, meu Deus, muito grande. Porque, na verdade, digamos que eu caí de paraquedas lá, né? Eu fazia estágio no fórum até final de 2017. E literalmente, assim, dia 13 de janeiro eu cheguei lá, toma que a empresa é tua e se vira, sabe? O pai, ele sempre cuidou, ele já trabalhava lá, então a parte do processo, da produção, vendas, isso tudo ele dominava, então tudo funcionou normal. Só que a parte que eu peguei pra mim, eu faço tudo, tá? Até hoje, assim, financeiro, administrativo, RH, tudo sou eu. Eu só cheguei lá e comecei a fazer, sabe? Tinha uma funcionária que era da época das antigas donas, ela continuou mais um tempo que ela estava grávida, então ela continuou trabalhando lá com nós. Que foi assim que me deu um grande suporte, porque ela tinha muita noção, ela trabalhava no financeiro. Então toda essa parte ela pôde me auxiliar. Mas assim, eu não sabia nada, sabe? Eu só cheguei lá, falei, vamos aprender, então. E já com folha de pagamento, inclusive, né? Porque era dia 13 de janeiro e dia 5, 6, acho que teve que se pagar a folha. E eu não fazia ideia de nada, meu Deus. Foi uma loucura, assim, mas uma loucura que vem dando certo, sabe? Aos poucos a gente vai pegando o jeito e sempre tem coisa para aprender, mas acredito que estamos indo. Nós temos uma história muito em comum, então comigo foi a mesma situação e é desesperador ao mesmo tempo que é empolgante. Sim, isso aí, exatamente. É assustador, porque realmente é uma coisa nova, mas tem aquele gostinho, né? Tu querer aprender e fazer dar certo. Eu sempre, assim, o que quer que eu faça, eu gosto de fazer bem feito, sabe? Questão de trabalho, estágio, enfim, tudo que eu fiz. Sempre gostei de fazer muito bem feito. E a Madril, a firma, não foi diferente. Foi ainda com gosto um pouquinho a mais, né? Porque era uma coisa que era nossa. Mas foram meses, assim, complicados até eu conseguir entender todo o funcionamento. E até hoje, assim, tem coisas que aconteceu agora, tá? O que eu faço, sabe?
porque eu realmente não tinha ninguém para me auxiliar, né? E era uma empresa que já estava funcionando. Já tinha funcionário, já tinha obra, já tinha pedido, já tinha dinheiro para entrar, já tinha dinheiro para sair. E eu era nova ali e eu tinha que entender tudo para conseguir fazer aquilo funcionar, né? Então, não foi fácil, mas devagarinho, né, a gente foi se ajustando. Tu chegou a finalizar o direito ou não? Sim, eu sou formada. Hoje tu ocupa alguma coisa, assim, porque eu penso sempre que estudar, fazer uma faculdade, assim, não é só o que tu vai aprendendo da técnica ali, mas das vivências, experiências, né? É um universo muito distante, assim. Não, porque direito eu acredito que qualquer pessoa vai usar um pouco na vida, né? Seja para tirar uma dúvida de algum familiar, qualquer coisa, sempre alguma coisa do direito tu vai aproveitar, né? Na empresa também, alguma questão trabalhista, empresarial, alguma coisa assim, mas que eu de fato use o direito não, tanto que eu nem prestei a prova da OAB, que realmente não era o que eu queria. E como surgiu a oportunidade da empresa, foi o que eu segui. Se não tivesse surgido tudo isso, talvez eu teria ido para algum âmbito do direito realmente, né? Concurso, alguma coisa assim. Mas como encaixou tudo muito certinho ali, eu acabei deixando totalmente de lado, sabe? Assim, eu sempre falo que o que eu levei da faculdade foi os amigos. Que a gente tinha um grupo de amigos da faculdade que a gente é amigo até hoje, sabe? Então, o que eu levei fora a formação foi os amigos, sabe? Mas que é muito importante para a formação Muito, do nosso caráter, com certeza. Para os momentos de lazer, que é necessário esse equilíbrio também, né? Sim, com certeza. Antes de a gente entrar nessas especificidades da indústria, que eu acho que é um serviço não, um ramo bem desafiador, principalmente para a mulher, eu queria entender como é que tu tomou a decisão para aceitar. Porque eu acho que na vida de uma empresária, uma empreendedora, tomar decisões é rotineiro, né? Algumas um pouco mais difíceis, outras que são do dia a dia. Mas esse primeiro passo que tu deu, assim, o que tu pensou? Na verdade, assim, sempre foi uma vontade minha, mesmo que às vezes, assim, sem eu falar para as pessoas, ter um negócio. Antes era, uma loja de roupa, alguma coisa assim, sabe? Eu sempre tive aquele desejo, assim, sabe? De ter alguma coisa nesse sentido. E como o pai veio, assim, Laura, se tu for, eu assumo a bronca, se não, foi tipo, beleza, não vou deixar, né, o pai nessa situação assim, porque eu tenho certeza que ele sozinho não ia conseguir fazer tudo, porque é humanamente possível fazer tudo, né, sozinho. E então foi um desejo meu, que eu sempre tive, né, de empreender, de ter um negócio, e a vontade também de ajudar o pai, que eu acho que sempre foi uma vontade dele ter a Madril, sabe? Eu acho que por ele sempre ter trabalhado lá, ele sempre fala que a única carteira assinada dele é a Madril, né? Então, eu acho que ele sempre teve esse desejo, sabe? De ter começado a vida profissional dele ali e encerrar ali também, né? Então, de forma melhor ainda do que apenas ser funcionário, mas como ser o negócio dele. Então, acho que foi o meu desejo também de sempre empreender e a vontade de ajudar o pai nesse quesito, sabe? Então, foi isso mesmo. E também, assim, né? Eu tava meio... Não sei o que fazer da minha vida nesse momento, então vamos lá, né? Aproveitar isso aí, uma oportunidade. E aí, então, 23 anos, uma jovem mulher, como é que foi a tua recepção, assim? A Madril, enfim, como é um ramo de indústria, fabricação de aberturas, enfim, ele é muito masculino, né? Os funcionários hoje são todos homens. Hoje tem eu e a Érica, que é a nossa secretária de mulheres na empresa. Teve durante um ano e meio, 2 anos, não me lembro certinho, que era só eu. Só eu e todos os homens. Então, nessa questão, assim, de lidar com uma empresa que seria tão masculina, assim, sabe, que foi tranquilo. Eu não sei se talvez pelos funcionários que estavam e que estão até hoje com nós, que me receberam super bem, me respeitam muito, que a gente sabe que tem casos, né, que por ser mulher acaba sendo diminuída, enfim, ali não foi o caso. Sempre me respeitaram muito, sempre me ouviram, enfim. Nesse caso, assim, sabe,
eu acredito que eu não tive nenhum problema. Então, a recepção foi boa e continua sendo, sabe? Então, não foi fácil por eu ser nova, com certeza, né? A gente adquire maturidade com o tempo, né? Mas eu acho que, assim, ó, o maior desafio que eu tive não foi pela idade, não foi por ser um ambiente masculino, mas, assim, ó, conseguir separar a convivência com o meu pai da empresa para casa. Porque toda empresa, qualquer lugar vai ter problemas, né? E lá não era diferente. Eu e o pai, a gente tava tentando fazer aquilo dar certo, então era nova para nós dois. Nós temos personalidades difíceis de lidar, os dois, e muito parecidas. Então a gente se choca de frente muito, sabe? Então, uma dificuldade assim que a gente tem até hoje, né? Mas é conseguir separar o que acontece na empresa, no trabalho, ficar no trabalho, de não levar para casa. Na época eu morava com o pai e com a mãe. Então, aí nós chegava em casa, nós continuava falando da firma. Voltava no trabalho, daí continuava. Teve um dia que eu falei, Laura, chega. Aqui em casa a gente não fala disso, a gente só conversa sobre isso na empresa. Eu acho que, assim, a minha maior dificuldade foi isso, sabe? De eu conseguir separar a empresária Laura da filha Laura, sabe? Não deixar chocar essas duas coisas, assim. Senão a gente acaba até se afastando da pessoa, enfim, né? Que não é a ideia, né? Mas eu acredito que a minha maior dificuldade foi essa, sabe? Assim, eu consegui separar a minha relação com o pai de pai e filha e de colegas, né? De empresa, assim. Que eu acho que é uma dificuldade padrão entre quem passa por uma sucessão familiar, né? Hoje, analisando, por exemplo, no começo de vocês, assim, tu acha que teria como se preparar para isso? Tem alguma forma? Ai, eu acho que não. Porque são problemas que aparecem no dia a dia, né? Talvez se a gente tivesse se preparado com mais tempo, sabe? Tipo, porque eu realmente, assim, eu soube que eu ia ir pra lá em novembro. Em janeiro eu fui, sabe? Não teve um tempo hábil de eu, assimilar bem certa ideia. Talvez tivesse tido mais tempo, mas acho que não também. Porque é muito uma questão de convivência, né? E de maturidade, de você conseguir entender, de confiança também. Eu acredito que é muito questão de confiança, de saber que o que o outro tá fazendo vai dar certo, assim, sabe? De tu abrir mão de algumas coisas e... Enfim, acho que se preparar realmente não existe, sabe? É coisa do dia a dia mesmo que a gente tem que ir levando. E hoje, onde é que tu busca, assim, informações para melhorar a tua gestão? Tu estudou alguma coisa ou foi aprendendo com colegas na prática? Não, é assim... a gente sempre tá pesquisando, enfim, né? Mas no dia a dia, eu acho que a gente aprende às vezes sofrendo, né? O meu marido, o Júnior, ele é muito estudioso. Ele é o estudioso do casal, sabe? Então, ele busca muita informação. Ele também, né, tem uma empresa. E ele busca muito e ele me ajuda muito, sabe? Então, digamos que hoje o meu professor, quando eu tenho alguma dúvida, é o Júnior, sabe? Assim, sempre que eu preciso alguma coisa, eu tenho alguma dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? A gente conversa. Então, hoje ele é meu ponto de apoio, tanto emocional quanto na empresa, assim, sabe? Tem alguns momentos que... Não sei se acontece contigo, né? Eu começo fazendo a pergunta supondo que sim. Que a gente se sente uma fraude, assim, né? Eu passo muito por isso ainda hoje, né? Também tô há 5 anos já à frente aqui da equipe e tudo mais. Em alguns momentos eu penso, o que eu tô fazendo? Será que eu deveria estar aqui mesmo? Assim, será que eu não tô enganando todo mundo? Tu sabe que eu até tava pensando, né, quando a gente começou a conversa, enfim, para vir fazer essa conversa. Eu me parei pensando assim, será que eu realmente sou uma empreendedora? Eu me encaixo em que lugar? Eu sou uma empreendedora? Eu sou uma sucessora? Ou eu não sou nenhum dos dois? Sabe? Porque, tipo, eu não comecei o negócio. E eu não sou exatamente uma sucessora, porque o meu pai também não começou esse negócio. Aonde que eu me encaixo, sabe? Eu me peguei pensando nisso quando a gente começou a conversa. E
Então, sim, acho que em alguns momentos a gente se sente uma fraude. Tipo, eu tô aqui só por causa do meu pai? Ou eu tô aqui porque eu realmente mereço estar aqui? E até, assim, eu acho que eu realmente mereço estar ali à frente, sabe? Talvez eu não seja nenhuma empreendedora que começou o negócio e nenhuma sucessora, mas eu acho que eu posso ser uma idealizadora que faz o negócio ali acontecer, sabe? Porque hoje o meu papel na empresa ele é muito importante. Eu posso não fazer as janelas, a fabricação, cuidar disso, mas toda a parte administrativa, ela parte de mim, né? Então, o fornecedor vai receber se eu pagar. Cliente, enfim, tudo passa por mim, sabe? Então, eu acho que eu sou a pessoa que faz acontecer ali dentro. Então, tem, claro, momentos que a gente se sente uma fraude, mas eu acho que eu estou no lugar certo. É legal você falar isso, porque o conceito de empreendedor, ele não está associado a só quem monta um negócio, então é bacana as pessoas explorarem mais isso. Ele está mais relacionado a essa postura de construir, essa postura proativa, idealizadora. E embora você não esteja dando sequência, eu acho que hoje é você que comanda e é difícil também aceitar esse papel quando nós temos, por exemplo, um pai que é muito conhecido, né? Sim. Cair naquela cilada de eu pensar assim, eu só tô aqui porque ele me deixou, não porque você foi a escolhida, mas porque você seria a única opção. Sim. Eu acho que é um privilégio isso também, né, Laura? É uma oportunidade que surge para pouquíssimas pessoas. Eu tô falando isso porque nós dividimos a mesma situação, mas eu sempre fico pensando assim, se eu fosse um homem, eu iria pensar assim, né? Provavelmente não, talvez eu... Não querendo criar essa briga entre gêneros, assim, mas a sociedade, ela se constrói para que os homens sejam mais corajosos e aceitem essa condição de uma forma mais na essência, assim, né? Eu acho que é isso que falta, assim. Mas você é uma mulher à frente de uma indústria, que aí é um setor que eu falei que eu penso ser muito desafiador. Sim. Tu acha que existem algumas diferenças para outros, como o serviço, que aí já tem mais mulheres, o comércio? É que hoje a gente trabalha, a gente produz e instala. Então, até a gente receber todos os insumos para poder produzir a janela, é burocrático, é empresas diferentes, então a gente tem vários fornecedores, a gente precisa de uma gama grande de fornecedores. Questão de imposto a gente nem fala, né? Porque para a indústria tem muito. Hoje nós temos 14 funcionários, mas eu e o pai, né? Então, 14 pessoas que eu preciso liderar, enfim, né? E fazer tudo. Eu acho que cada ramo tem as suas dificuldades, né? Enfim, eu não consigo comparar muito, se um prestador de serviço, o comércio seria mais difícil ou mais fácil, né? Porque não tem essa vivência. Mas eu sei que a indústria ela é extremamente complicada, né? Até às vezes que eu tô meio estressada, eu falo, que vontade de ter a carteira assinada. Porque é muita coisa, né? Tudo é muito burocrático hoje. Todo mundo pensa que é muito bom ser empreendedor, e realmente é muito bom. Mas a parte difícil, ou por trás de tudo isso, além da foto ali, né? Sou empreendedora, sou empresária e tal. Tem muita coisa por trás, né? Então... Eu acho que como todos os ramos, é um ramo muito complicado, assim, sabe? E hoje a gente tem muita concorrência, né? Antigamente não tinha tanta, hoje em dia tem bastante, inclusive na cidade e na região, né? Então, além dos problemas do dia a dia que qualquer um tem, né? A gente tem bastante concorrência, então tem que lidar com isso, aumento de preço, né? Agora a gente tá sofrendo um aumento de preço, então tudo muda. Então, todo dia se reinventando e vem novidade, então a gente tem que estar sempre, né, tentando se inovar para continuar no mercado, né? Além de fazer um bom serviço, a gente precisa se inovar. Porque o que era feito antigamente, eu sempre falo às vezes pro pai, né? O pai tá lá há 30 anos, então faz 30 anos que ele trabalha com alumínio, né? E o que funcionava há 10 anos já não funciona mais, né? Então imagina 20 anos. Então a gente tem que estar sempre se
se inovando, se atualizando, como em qualquer área, né? Mas é um ramo complicado, né, assim. O modelo é o mesmo, assim, eu acho que o segredo também não tem segredo, né? Mas sempre tá indo atrás, assim, para atender melhor e entender o cliente também, né? E planejar. Você costuma fazer planejamento assim certinho, assim, ou como é que tu vai tomando as tuas decisões de mudança ou atualizações? É que vem, é muito, tipo, o que o cliente quer, né? Então, a gente vai seguindo muito o que o cliente deseja. A gente segue o mercado, tá na moda ripado. Tá. Nunca era falado em ripado de alumínio, agora tava na moda. Já não tá mais. É muito, eu acho, quem dita muito o nosso mercado são arquitetos, enfim, nessa área, assim. Porque a gente vai fazer o que o cliente quer, né? Se o cliente quiser fazer uma abertura amarela, uma verde, uma azul na casa, a gente vai fazer, né? Então, hoje o nosso ramo, assim, nossos produtos, eles são muito voltados porque o cliente quer, né? Então, é alto padrão, a gente tem padrão normal, assim, linha de mercado, a gente tem também. Então, vai muito do que o nosso cliente tá procurando, né? Inclusive, eu fiz minha casa e eu ia colocar amarelo, acabei desistindo. Isso aí, foi por isso que eu lembrei que nós tínhamos entrado nesse assunto. Tem uma ligação com Isso aí, eu sei. Mas é incrível, assim, tu falou, né, que teu pai tá há 30 anos e como mudou a apresentação do alumínio, né? Porque Sim. tem muitas casas que tu nem sabe que é, só que ele é muito mais prático do que a madeira. Muito, muito. A questão, assim, do alumínio, uma durabilidade, né? No que tu pintar, tu não precisa mais pintar, né? Então, isso já é um diferencial enorme para a madeira, que a madeira 1 ano, 2, dependendo da madeira, tu já tem que começar a pintar, né? E hoje tem alumínios que imitam a madeira mesmo, a pintura cor madeira, que tu tem que encostar, sabe? Encostar para ver que é alumínio e não é madeira. Então, resistência, durabilidade, vedação, enfim, né? O alumínio hoje, ele tá bem alto nessa questão, né? E questão de cores, até que nem você falou, né? Que queria amarelo. Tem a opção, então qualquer cor dá para fazer, sabe? Cores. E tem um alumínio que é meio texturizado, assim, tu passa a mão, ele é mais áspero, tem também. Então é só querer que tem opções, né? É muito incrível. Uhum. Tem que estar sempre ligado. Tem que estar sempre, isso aí. Por isso que nem eu te falei, né? A gente vai caminhando muito junto com os arquitetos, porque é eles quem, junto com o cliente, escolhem o que vai na casa, né? Então, a gente tem que ir se adaptando ali o que dá para fazer, né? Junto com o que o cliente quer fazer. Que mantém uma qualidade. Isso, porque às vezes uma coisa muito mirabolante, né? Não vai ficar funcional, né? Então, a porta tem que abrir. Isso aí, não dá para fazer, Isso aí. Eu queria muito abordar a questão da maternidade, falar do Lorenzo, da tua atuação como empreendedora, como empresária e mãe e mulher. Sim. Mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalinho e aí a gente volta para falar de tudo que a Laura já aprendeu nesse tempo aí à frente da Mandril Alumínio. E aí, já sabe o que vai fazer no sábado? Que tal passarmos amanhã juntinhos? Sintoniza na 107 ou ouça online o Clube 107 comigo, Malu Comirã. Todo sábado de manhã com música, brinde e diversão. Estamos de volta e vamos seguir conversando com a Laura Bruel, que trouxe pra gente já muito do que acontece na gestão aí de uma indústria. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio de ser uma mulher, ser mãe e ser uma empresária, né? Que eu acho que é um modelo que se aplica a muitas mulheres, às vezes mudando de empresária para funcionária, né? Uhum. Mas penso que os desafios são os mesmos. E dentro desse contexto, eu queria que tu trouxesse pra gente, assim, alguma experiência que marcou a tua trajetória até agora, dentro da Mandril, desse período que tu tá aí à frente. Certo. Assim, Julie, eu acho que me marcou muito, mas talvez não tão positivamente, sabe? Assim, o Lorenzo, ele nasceu dia 27 de dezembro, então a gente estava de férias coletivas, ele até escolheu a data. Eu pude trabalhar até ali antes da gente entrar em férias, eu trabalhei minha gestação inteira normal, e aí ele nasceu dia 27.
Dia 3, 4, acho, de janeiro, a empresa voltou a trabalhar. O que aconteceu? O pai, ele não estava tão presente, né? Porque todos sabem como é que é, enfim, né? Ele é vice-prefeito, ele estava na prefeitura. Ele acabava se dividindo entre vice-prefeito e a Madril. E eu estava em casa. Então, muita coisa acontecia lá na firma. Tudo estava acontecendo normal, né? Ela não ia parar porque eu ganhei bebê. E nesse tempo, assim, de licença maternidade, eu não tive licença maternidade, sabe? O Lourenço dormia, eu pegava meu computador e eu trabalhava. Então, dia 4 de janeiro, por ali, eu já estava trabalhando. E era ligação. Era, ai, Laura, faço o quê? Faço isso, tenho aquilo, não sei o quê. Então, sabe, é uma experiência, assim, que me marcou e que me fez repensar muita coisa, sabe? Porque o meu tempo com o Lourenço, ele foi, parece que cortado, assim, sabe? Eu precisei voltar a trabalhar na empresa muito rápido. Então, o Lourenço tinha 1 mês e meio, eu voltei a trabalhar de tarde já. Graças a Deus eu tive uma rede de apoio, tenho até hoje, enorme, né? Minha mãe acabou ficando com ele de tarde, de manhã eu ficava com ele, de tarde eu ia trabalhar. Porque não tinha como eu deixar a empresa sozinha. Tinha uma secretária, um funcionário que me ajudou horrores, assim, sabe, nesse tempo. Mas era isso, precisava ter alguém lá também, sabe? Então, essa é uma experiência que, se eu tiver outro filho, hoje, claro que a gente talvez está mais organizado, enfim, né? Eu gostaria que fosse diferente, sabe? Assim, que eu pudesse aproveitar mais o momento de mãe e deixar esse lado, tipo, de empresária para depois, porque eu ainda vou ter tempo para isso, sabe? É uma coisa, assim, que eu tenho esse sentimento que eu precisava ter ficado mais com o Lourenço, sabe? Eu tento não me cobrar nesse quesito, porque era uma coisa que eu precisava fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele sentimento, sabe? Que, eu podia ter ficado mais com ele, ele era tão novinho. Tudo bem que ele tava com a minha mãe, mas mesmo assim, sabe, eu fico naquele jogo. E assim, eu acho que é uma das coisas na minha trajetória que mais me marcam, sabe? Então, é isso. Hoje ele tá com quantos anos? Ele tá com 2 anos e 4 meses. E como é que tu equilibra a tua vida? Pra trabalhar, ficar com o Lourenço, ficar com o teu esposo? Enfim, é uma loucura, né? Que nem você falou, acredito que toda mulher passa por isso. Assim, o Lourenço, ele vai na escolinha, né? Ele vai numa escolinha, que aí eu posso trabalhar, né, o dia todo. Então, durante o dia, eu sou empresária. Claro que a gente nunca deixa, né, de se preocupar, enfim, de estar atento a essas coisas. Mas durante a semana, o Lourenço vai pra escolinha. Ele vai pra escolinha o dia todo. Eu lembro que no começo falava, mas coitadinho, não sei o quê. Mas eu não tinha muita opção, né, assim, ou achava uma tata, que também não ia estar comigo, ele ia estar com uma tata, ou ia para a escolinha. Então, eu optei por ele ir para a escola. Então, ele vai para a escola. Nesse tempo, eu posso ser a empresária, a minha demanda é toda para a empresa, né? E aí, depois das 18 horas, é o meu tempo com a Lourenço, sabe? Assim, eu tento não perder esse momento, sabe? Até porque ele dorme cedo, então o tempo que eu tenho com ele é depois do serviço, de manhã cedo quando ele acorda, e os finais de semana, que a gente passa o final de semana juntinho, né? Mas eu acho que é bem complicado, assim, quando a gente se torna mãe, conseguir se manter mulher e trabalhando e mãe ao mesmo tempo, porque a gente assume tantos cargos, né? Além disso, ter a casa para cuidar, enfim, né? É tantos cargos que a gente assume que a cabeça uma hora dá uma bilulada, né? E eu acho tão difícil, era um medo que eu tinha, sabe? Assim, depois de eu ser mãe, eu me esquecer como mulher, sabe? Então, eu coloquei isso que eu não queria, sabe? Eu queria ser mãe, mas eu queria poder continuar trabalhando, porque o trabalho me faz eu me sentir útil, sabe? Então, hoje eu sou muito feliz assim, sabe? Podendo trabalhar e sendo uma boa mãe, porque por mais que o Lourenço esteja na escolinha, eu sou uma ótima mãe. Então, eu sou feliz. E ainda eu me cuido como mulher, sabe? Que esse era o medo de eu me esquecer. Então, além de mãe e trabalhar, eu ainda consigo me cuidar como mulher, sabe? Então, são dificuldades. No começo é muito mais difícil, né? O puerpério deixa a gente
meio surtada, literalmente. Mas depois as coisas vão se encaminhando e vai se ajustando. E toda mulher passa por isso, né? Não foi só eu, não é só a minha experiência que é assim, né? De todas é. Então, hoje eu sou muito feliz sendo mãe, esposa e ter a empresa, sabe? Então, eu me sinto realizada, assim, sabe? Realizada, mas isso não quer dizer que não tenha culpa, né? Exatamente, isso aí, exatamente. E os momentos que também, trabalhou, teve algum problema no trabalho, chega em casa super cansada, tem o Lourenço, Tem o vai Lourenço. trazer muita alegria, mas que tem ali, precisa alimentar, precisa dar banho, né? Sabe que eu sempre falo que os filhos, eles são quem gastam a nossa energia, mas são quem recarregam a nossa bateria, né? Porque às vezes o dia pode ter sido, meu Deus, né, caótico. Mas chega em casa, um abraço, ai, mamãe, que agora ele começa a fase de falar, né? Nossa, esquece tudo. Mas daí começa a fazer uma manha, já fica, meu Deus, socorro. Onde é que diz? Isso aí, cadê a mãe da criança? Ah, você falou sobre isso, eu lembrei de um podcast que eu tava ouvindo, que ela falou isso, e eu me abriu a mente, assim, para uma coisa, que quando nós gastamos a energia em algo que nos alimenta, não é muito bom, né? Sim. O problema é quando são só problemas e tudo mais. Eu queria entender, Laura, depois que tu se tornou mãe, claro, hoje você não tem muitas funcionárias mulheres, tem uma, né? Uma. Mas tu conseguiu ser mais compreensiva em relação ou a fornecedoras, ou a funcionárias, ou até clientes, assim, que passaram pela mesma experiência que você e entender que dá para se criar um padrão menos rígido, assim, de exigência, talvez? Mudou algo em ti? Sim, depois que a gente é mãe, toda a nossa cabeça, acho que a nossa forma de pensar muda, né? Porque eu, por exemplo, tudo que eu faço, enfim, o meu pensamento final é no Lorenzo, né? Se eu tô aqui hoje, é pensando em contar minha história, porque eu tenho um filho, enfim, e tal. Tudo que eu faço, no meu pensamento final é no Lorenzo. Eu acredito que toda mulher pense assim, né? Que tudo que ela faz é com o pensamento final no filho. Então, a gente se põe sempre no lugar da outra, né? Ai, que noites e noites em claro. Tem que trabalhar no outro dia, né? Então, talvez não vai render tanto naquele dia, porque você passou a noite inteira em claro. E quando a gente não tem filho, a gente não entende isso, sabe? Porque, é só dormir quando o bebê dorme. Normalmente falam isso, né? Não, não é só dormir quando o bebê dorme. Quando o bebê dorme, normalmente tu tem outras coisas pra fazer em casa, né? Tem a casa pra limpar, tem coisas tuas pra fazer. Então, a maternidade em si, ela é muito complexa. E ela sempre vai acabar afetando em outras áreas da tua vida, né? No trabalho, na saúde, enfim, nas amizades, né? Então, sim, a gente tem que se colocar no lugar da mãe, assim, sempre pensar tudo que ela tá passando. Então, sim, eu com certeza me coloco no lugar de outras mães, né? Mas como tu falou, hoje no meu dia a dia, assim, a única pessoa que tá no meu ambiente de trabalho, que é mulher, não tem filho. A Erika é uma menina nova, então nessa questão, assim, eu não tenho que lidar muito, sabe? E normalmente os fornecedores também que a gente lida são homens, então também não lido muito nesse sentido, sabe, no trabalho. Sou eu mesmo com quem eu tenho que lidar e me entender, né? É engraçado, e provavelmente eles tenham filhos, né? E aí não afeta tanto quanto a mulher, né? Que isso é uma cobrança que se tem, né? Até você falando, eu fico pensando assim, que fica difícil encontrar algo que as pessoas gostem, porque se você para de trabalhar e fica com os filhos, aí é porque você parou de trabalhar. Se vai trabalhar, deixou o filho muito cedo em casa. Isso aí. Então é difícil. É difícil de agradar, né? Que vem a culpa, né? Isso. Desse julgamento, assim. Tu sabe que eu nunca vou me esquecer, assim, o Lorenzo, ele era pequenininho, ele tinha quase 5 meses quando ele começou a ir na escolinha. Que aí eu voltei a trabalhar o dia inteiro, a mãe ficava meio-dia e ele ia outro meio-dia na escolinha. Tava chegando pra deixar ele, e uma mulher passou e falou assim, tá indo onde? Eu falei, tô deixando o Lorenzo na escolinha. Já? Tu não tem pena dele? Meu Deus. E saiu. Tipo, não me deu nem oportunidade de resposta, assim, sabe? Eu fiquei parada olhando pro Lorenzo, não bebê conforme. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas entrei, deixei ele. Eu falei, não, Laura, não se sinta culpada, porque isso a gente passa pra criança também, né? Eu falei, não, você está bem cuidado, filha, a mamãe precisa trabalhar.
e fui. E eu até cheguei em casa e eu comentei com a mãe. E normalmente esse julgamento não vem de homem, vem de mulher, né? De outras mulheres. E às vezes elas estão passando por isso também. Eu fico pensando, meu Deus do céu, tu tem filho também, né? E que nem tu falou, cada um escolhe a forma de lidar com a maternidade da forma que achar melhor. Se a minha opção foi que eu queria trabalhar e o Lorenzo precisava ficar numa escolinha, ok. Agora, se eu escolhesse deixar de lado a empresa e só ficar com ele, tudo bem também, porque foi a minha opção, né? Então, eu acho bem complicada essa questão, porque todo mundo tem uma opinião para dar. Quando começa a crescer barriga, já vira domínio público, né? E aí... Exatamente. Assim, até vou contar uma situação que é engraçada e que talvez me marcou também, puxando aquele gancho. Eu estava grávida, já estava 7, 8 meses. Chegou uma pessoa na empresa pedindo se nós queria vender a empresa. Porque eu estava grávida e o meu pai não estava mais na empresa. Daí não tinha ninguém para tocar. Ela já chegou falando isso. Entendeu? Fiquei, travada. Eu pensei, não, mas eu tô grávida, eu não tô... Uma sentença de morte. Meu Deus, não vou mais estar aqui. Então, no momento que eu ganhar do bebê, enfim, vida continua, né, gente? Meu Deus do céu. Eu lembro que eu fiquei chocada, assim, com a ousadia da pessoa de vir com essa questão pelo motivo que veio, sabe? Não, eu quero comprar a empresa e daí... Não, mas porque eu estava grávida e que não ia ter ninguém para tocar a empresa. Eu fiquei chocada, sabe, assim. É desrespeitoso. Isso, eu fiquei, meu Deus. Eu nem soube o que falar, sabe? Eu falei, eu vou ver e te aviso. Estou vendo até hoje, não canso. Então, se você está assistindo, saiba que não. Exatamente, pessoal. A única experiência, assim, foi uma pessoa chegando aqui e pedindo para falar com a gerência. Daí eu entendo que às vezes não se espera, né? Sim. Mas, enfim. E a gente fica só eu mesmo, né? Laura, teve algum conselho, assim, nessa tua jornada que tu recebeu e que até hoje tu usa, assim, como algo para relembrar em algum momento, desses momentos, assim, de solidão ou de querer desistir, né? Assinar carteira. Paciência, né? Não sei se alguém já me deu esse conselho, mas eu mesmo me dou, sabe? Assim, de ter paciência, que talvez hoje foi difícil, mas vai ter uma boa noite de sono, ou não, né? Mas que amanhã é um novo dia, assim, sabe? De pensar, respirar. E não, quando a gente se torna um empreendedor, né? A gente não pode tomar decisões sem pensar, né? Então, eu acredito que paciência é preciso, né? Pra gente pensar e repensar, enfim. Mas que alguém me deu algum conselho específico, assim, no momento eu não tô lembrada. É bacana isso que você falou, porque às vezes conseguir descansar já muda a vida, né? Sim. Esses momentos, assim, que tu tá achando que não tem mais solução e aí no outro dia acorda muito melhor. É isso aí. Então, é importante também saber dar ao corpo o que ele tá pedindo, né? Isso. Tu consegue cuidar, assim, fazer atividade física. Sim, e eu acho extremamente necessário, sabe? Eu comecei a fazer academia porque o Júnior, meu marido, fazia. Ele começou eu sempre fiz, mas era aquela coisa ia e parava. E o Júnior começou e ficou super focado. Eu ganhei o Lourenço e falei, não, eu vou ir também. E eu comecei aí. E virou uma parte da minha rotina, sabe? Então, eu vou na academia todos os dias. E isso se tornou uma coisa que eu preciso, sabe? Não é nem por estética. Porque por mais que às vezes eu não esteja com vontade, aquela uma hora que eu passo ali, depois no final eu tô feliz por ter feito, sabe? Eu acho que a gente cansa, que é aquela frase, né? A gente cansa o corpo, mas descansa a mente. Ali eu acho bem necessário. Pra mim, a academia hoje talvez seja um refúgio, sabe? Assim. Pra colocar a mente em dia, isso aí. Com muitas ideias da academia? Depende do treino. Às vezes não dá nem pra pensar. Às vezes não dá pra pensar. Eu tô fazendo esse padrão porque eu acho que é muito legal entender, assim, qual foi o melhor elogio que tu já recebeu? Ou na vida pessoal, ou profissional?
Hoje, se fosse alguns anos atrás, talvez eu responderia diferente, sabe? Mas hoje, assim, pra mim, o melhor elogio que eu ganho é em relação a ser mãe. Nossa, você é uma mãe incrível. Várias pessoas, eu acho que eu surpreendi como mãe, sabe? Então, meu Deus, nossa, até... Ai, não esperava que tu fosse assim, mas, nossa, tu é uma mãezona e tal. Eu acho que pra mim, hoje, o melhor elogio que eu posso receber é em relação à minha maternidade, sabe? Que hoje, realmente, a parte mais importante da minha vida é essa. E tu costuma elogiar outras pessoas? Você tem isso? Sim, e eu não tenho problema também, assim, sabe, que tu fez um bom trabalho, eu falo, nossa, tu fez um ótimo trabalho, parabéns e tal. Isso eu não gosto de fazer e acho necessário, porque eu gosto de receber elogio. Todo mundo gosta de reconhecimento, por mais que não fale, a gente gosta, né? Então, eu gosto de elogiar e também gosto de ser elogiada quando mereço, né? Tu, quando merece, tu reage bem a elogios? Mas sim. Sei reagir bem a isso. Que bom, é a primeira que eu pergunto. Sério? Não, nunca tive problema com isso, sabe? Aí a gente fica, obrigada, mas sim, e eu gosto. Porque é algo que tu acha que é quando tu concorda com o elogio ou quando é algo assim que é meio surpresa tu... Porque tu falou, né, quando eu mereço, eu... A gente já tira, né, aquele negocinho ali. Mas eu acho que o melhor elogio, na verdade, é aquele que a gente não tá esperando. Que tu se surpreende, né? Então, eu acho que nesse quesito, assim, é o que eu prefiro também, porque tu não tá esperando e aí vem do nada, né? Assim, tu fica, nossa, você notou isso? Que bom, né? E é muito bom, né? Porque às vezes chega num momento assim que tu tá precisando... Isso, que realmente precisava ouvir alguma coisa, né? Que muda um dia, às vezes a semana, né? É isso aí. E às vezes é transformador também pra muita coisa, assim, pra acreditar mais no que tu tá fazendo, né? Exatamente, às vezes é isso aí. Que às vezes você acha que você não tá seguindo um caminho certo, né? Tá em dúvidas e tal. E aí do nada vem uma pessoa que às vezes é aleatória, né? Que nem é do teu convívio, mas que prestou atenção nisso. Então, isso aí é importante e é legal. Bacana. A gente vai fazer mais intervalinho, na volta vai falar sobre futuro. Quais são os planos da Madril ou da Mãe Laura? O que tá vindo por aí? Logo, logo a gente volta. Tapejara é a terra do empreendedorismo, das oportunidades e da Rádio 107. Ouça e conheça mais sobre a economia local. Não sou o cartomante, mas vamos falar de futuro. Voltando nesse bloco. Eu sei, Laura, você comentou, né, que não montou o teu próprio negócio, pelo menos não ainda, né? Mas eu queria entender, dentro desse contexto de Tapejara e região, que nós temos muitas empreendedoras, né, muitas pessoas montando negócio, como que tu acha que o poder público poderia atuar para estimular ainda mais, para dar incentivo, para que outras mulheres empreendam, outros jovens, outras pessoas, né? Eu acho que talvez cursos, palestras e até mesmo esse projeto, né, que eles são parceiros, que dá abertura para conhecer pessoas jovens que estão empreendendo. Então, é uma forma de incentivar, né? Então, algo nesse sentido, né, poderia ser corriqueiro isso, né? Enfim, algo nesse sentido acho que sempre vai agregar, é bom, o pessoal acha legal de assistir, conhecer outras histórias, né? Então, acho que algo nesse sentido, assim, valeria a pena. Muitas pessoas falam sobre o incentivo financeiro que às vezes não é possível, né? Sim. Não é quando a gente trata, assim, de dinheiro público, né? Tem algumas entidades que talvez possam ajudar, né? Mas às vezes você também ensinar como guardar dinheiro, né? Para investir em que momento tomar a decisão sobre, vou largar o meu trabalho aqui com carteira assinada, já posso fazer, me dedicar exclusivamente, né? Que muitas pessoas fazem as duas coisas. Sim, tem, né? mas é questão, nessa questão, sim, talvez trazer palestras voltadas para isso, né? Para os jovens, né? Na escola, enfim, coisa. Eu acho que concordo contigo. O que vocês estão planejando para Madril para os próximos anos? Ou você mesma também?
Planos a gente sempre tem muitos, né? E hoje um desejo nosso, assim, como empresa, é ter o nosso espaço físico, né? Então, hoje a gente aluga o lugar que a gente tá. Então, talvez um dos nossos planos futuros é a gente ter o nosso espaço físico, né? E eu tenho muita vontade, até eu comentei no começo, né, que era uma vontade antiga, de ter um negócio que surgiu de mim, assim, sabe? Não sei o que ainda, planos, que nem eu falei, tem vários. Então, talvez eu botar um negócio, iniciar um negócio sabe, assim, que surgiu de mim, da minha ideia, talvez junto com meu esposo, algo. Então, tenho vontade e planos disso. Não sei se é um futuro logo ou mais distante, sabe? Mas talvez seja uma coisa que aconteça. Mas não tem, assim, nada factual mesmo, assim. De fato, assim, a gente tem ideias nós temos, assim, mas a gente deixa meio até o ponto de, não, vamos ou não, sabe? Então a gente tem semanas que a gente quer ter um novo negócio, tem semanas que a gente não quer, então a gente precisa amadurecer mais essa ideia, assim, mas é uma coisa que eu quero e talvez mais a longo prazo, assim, sabe? Até porque eu também gostaria de ter mais um filho, então preciso encaixar todos esses planos, né? E como eu já tinha comentado, nesse segundo filho, caso a gente venha a ter, né? Eu gostaria de ter mais tempo, né? Ali no início. Então, com mais um negócio não seria tão possível, né? Então, são todas ideias e coisas que a gente vai encaixando ao passar dos dias. Esse teu espírito, assim, essa tua vontade, assim, de empreender, tu acha que teve influência de alguém? Tu se inspira em alguém pra isso, assim? Eu não sei se... na minha família, por exemplo, não tenho empreendedores, né? Assim, que tem um negócio que eu posso ter me inspirado desde o começo. Eu acho que é uma coisa minha. Mas eu admiro muitas pessoas, assim, sabe? Do meu convívio. Tenho uma amiga que, assim, ela tem minha idade, ela até um pouco mais nova, que a gente cresceu juntas. E eu admiro ela demais, assim, pelo espírito dela de fazer tudo o que ela quer fazer. Que é a Brenda. Ela teve uma escola de idiomas bem novinha, ela devia ter 21, 22 anos, eu acho. Ela assumiu a escola. Ela tem 3 filhos hoje, né? Tem 3 filhos. Nesse tempo, ela fez 2 faculdades, ela fez mestrado, passou na prova da OAB. Então, eu gosto de admirar e me espelhar em pessoas que eu convivo, sabe, Julie? Que eu sei a história, que eu sei a vivência, que eu sei como que é realmente a pessoa também, sabe? Não só o profissional. A Brenda hoje, por exemplo, ela deixou o lado profissional dela de lado para viver a maternidade, né? E durante a maternidade, ela terminou a segunda faculdade dela e o mestrado, mas o profissional, ela deixou um pouco de lado para viver a maternidade. Mas eu sei que no momento que ela resolver botar em prática, vai fluir, né? Agora eu vou falar de pessoas, né, que eu admiro, assim. A Giovânia Favaretto, ela é tia do Júnior, do meu marido. E ela tem uma escolinha, Impulso, de vôlei aqui na cidade. Alguém já deve ter visto a meninada aí com a camiseta. E que é incrível o projeto dela, assim, sabe? E ela também é mãe, ela é professora e tem a escolinha com 100 alunos ou mais, sabe? Um projeto incrível que ela também, como empreendedora, conseguiu botar em prática. E muitas vezes ela também, eu acho que ela se invalida, sabe? Assim, tipo, que ela não é o suficiente. Mas ela é super suficiente, sabe? Tanto que a escola é um sucesso. Participou de competições agora e já ficou em campeão, vice e tal, sabe? Conseguiu pódio. A Wanda Júnior mesmo, que é a Dona Maria Favaretto, há muitos anos atrás, sei lá quantos anos atrás, 40 anos, ela teve uma visão extremamente empreendedora numa cidade que ela viu trazer vestidos para Tapejara
e começar a alugar. Então, imagina, 40 e poucos anos atrás, ela teve essa visão de... Talvez ela não tinha, de criar uma cultura de aluguel de vestido de noiva. Ela comprou e começou a alugar. Tanto que a minha mãe alugou o vestido lá para casar, e eu também agora, né? Mas eu acho que... Acho não, eu gosto de me espelhar em pessoas do meu convívio, sabe? Assim, hoje, tipo, para mim ser uma pessoa melhor, para mim ser uma profissional melhor, em pessoas que eu convivo, que eu sei a história, que eu sei que também são pessoas boas, além de ser boas profissionais, sabe? Que tu sabe o bastidor, né? Isso aí, que não é só o que tá estampado ali, né? Que isso hoje é um perigo, né? Sim, eu acho que para as mulheres ainda mais, porque cada vez buscam um ideal que não existe, assim, né? Isso aí. Eu também gosto. E aí, quando eu pergunto para vocês que estão aqui nessa primeira temporada sobre essas mulheres que inspiram aqui em Tapejara, eu achei um exercício bacana para mim, sabe? Para entender também. E que às vezes é muito difícil, né? Lógico que a gente vai falar de pessoas que são mais próximas, né? Porque vivenciam, daí menor, assim. Mas é bacana até para refletir os nossos valores, assim. Porque o que tu admira numa pessoa é o que tu acredita, assim, né? Que dá um match ali. Isso aí. Exatamente. Bom, Laura, muito bacana receber você aqui. Muito bom o papo, acho que muitas boas dicas. E nós temos encerrado aqui com uma frase que tu escolheu, que eu quero que você explique para nós por que ela faz tanto sentido para ti, que é: seja mais do que os olhos podem ver. Pois é, eu acho que até dá pra... A gente já estava falando nisso, né? A gente é muito mais do que a gente mostra para as pessoas, né? Então, o que eu posto no meu Instagram não é 100% da minha vida, né? O que as pessoas me veem na rua não sou eu toda, né? Ali, né, a gente acaba vendo a pessoa o que a pessoa quer mostrar, né? E a gente normalmente acaba julgando a pessoa por isso, né? Então, é até uma frase que eu tenho tatuada, assim, que a gente é muito mais do que as pessoas realmente veem. Então, as pessoas vão ver de mim o que eu quero mostrar, o quanto eu quero mostrar, né? E por isso a pessoa já pega um julgamento, já pega uma ideia e leva isso como certo, né? Eu faço isso, você provavelmente às vezes faz, né? Todo mundo faz isso com outra pessoa. Mas é uma coisa que eu tento refletir, eu tenho em mim, e eu acho que todo mundo deveria ter, sabe, Júlia? Assim, de a gente ver além do que a pessoa mostra. Porque talvez aqui eu esteja feliz dando risada, mas eu tô realmente assim, né? Então, os teus problemas eu não sei. Então, por que eu não vou ser uma boa pessoa contigo? Se às vezes tu tá sofrendo, tá passando por alguma coisa, e até como a gente comentou antes, né? Como um elogio faz muito bem, às vezes uma grosseria pode acabar com a felicidade da pessoa naquele dia, vai saber o que ela tá passando. Então, eu levo muito assim, por esse lado, assim, sabe? Que a gente é muito mais do que a gente mostra, assim. Então, tentar cuidar antes de fazer julgamentos, né? Sobre o outro. Nesse sentido, assim. Tem coisas que saem no automático, né? São algumas reações, mas acho que esse exercício de pensar, tá, mas por que eu tô fazendo isso, né? Será que eu devo verbalizar isso que eu tô pensando? As redes sociais trouxe muito isso, assim, as pessoas blindarem ou acharem que estão blindadas e trazer muita ofensa, né? Algo que não faria presenciar. Exatamente, isso aí. As redes sociais é uma coisa muito boa, né? Mas também quando quer ser usada pro lado ruim, é excelente. Porque atrás de um computador qualquer um pode fazer o que quiser, né? É complicado. Bom, a gente vê agora como é que tá a situação, né? Enfim, das enchentes, que um critica, outro fala, mal, se tu faz uma coisa, tá errado. Se tu não fizesse, tava errado também. Então, é complicado. Tá difícil. Tá. Mas esse papo foi fácil demais. Obrigada a você, obrigada pelo convite, adorei estar aqui conversando contigo e contando um pouco mais da minha história, a história da Mandril, né? Isso aí, muito obrigada. Isso aí, a gente espera que você tenha visto muito da Laura aqui, porque esse foi mais um episódio e a gente agradece a tua companhia até aqui. Lembrando que o Empreendedoras em Foco é uma realização da Rádio 107 da Prefeitura Municipal
de Itapejara. Você vai poder acompanhar no YouTube da rádio, também no aplicativo, no site cn7.com.br, nas nossas redes sociais, no nosso dial, que é o seu radinho. E a gente espera que você esteja curtindo tanto quanto a gente em descobrir essa jornada para se inspirar. Até a próxima!